Boa tarde, gente, tudo bem? Meu nome é Davi Graciani e hoje eu estou entrevistando aqui o Celso. Ele está por dentro do que aconteceu lá no Meliponário. Não só disso, ele está por dentro de toda a história do Meliponário. Ele é uma das figuras mais importantes na realização disso tudo. E, bom, vocês sabem que aconteceu, né? O Meliponário foi vandalizado, algumas colônias foram perdidas e o Celso hoje vai explicar um pouco para a gente sobre não só o que aconteceu, sobre quais eram as funções e o que vai acontecer daqui para frente. Então, o Celso ele é aluno da IASH, ele cursou gestão ambiental. Eu vou deixar ele falar um pouquinho mais sobre a carreira dele. E aí, tudo bom, Celso? Agora um pouco melhor, né? Depois do ocorrido, que na hora a gente nem sabe o que fazer direito, né? Mas agora as coisas estão mais ou menos caminhando para uma resolução. É, e fala um pouco sobre você, sobre a sua formação, o que que... Então, eu fiz gestão ambiental na EASH mesmo, né? E mestrado e agora eu faço doutorado em sustentabilidade na EASH. Trabalho com ciência cidadã e meliponicultura, né? Meliponicultura é a criação racional de abelha sem ferrão. Então, desde a graduação, desde 2013, 2014, eu comecei a trabalhar com abelha sem ferrão. Ah, maneiro. Então a gente sabe que você teve um papel muito importante, né, na toda a criação do Meliponário, de tudo que aconteceu. Mas o que foi que aconteceu agora? Já é a primeira vez que isso acontece? Então, o primeiro caso de. É que são dois episódios, mas são dois episódios muito provavelmente relacionados, porque foi num período muito curto, né? Então, na sexta-feira, dia 7, alguém entrou no Meliponário e derrubaram colônias e duas caixas com colônia dentro desapareceram. A gente suspeitou a princípio que foi alguém que não entende direito das abelhas e queria roubar. Né? Essa foi a primeira suspeita, porque tem uma colônia que ela é um pouco mais defensiva, que é uma escaptotrigona, né? Uma mandaguari, e ela estava caída. Então a gente entendeu que a pessoa foi tentar mexer e elas dão umas mordiscadas que não machucam, mas incomodam muito. E se você não sabe manejar, isso vai ser meio chato. E, a, e aí a gente pressupôs que a pessoa deixou cair. E isso foi na sexta-feira, né? E aí na terça-feira de manhã, a gente recebeu o Tiago, né? O professor Tiago Franco, que é meu orientador, ele me mandou o vídeo que ele recebeu do pessoal da guarda universitária, né? Que aí tinha sido vandalizado o mesmo espaço. O pessoal já tinha dado uma isolada maior no espaço, né? Mas quem fez aparentemente está interessado em zoar com as abelhas do que roubar, propriamente dito. Porque a pessoa pegou um galho comprido e colocou, atravessou pela grade e empurrou as colônias caíram. E elas acabam, por mais rápido que a gente tenha ido, né, é, são, eram abelhas que elas eram de multiplicações recentes e a gente está no inverno, por mais que essa espécie que foi vandalizada, ela consiga voar longe, então ela vai se alimentar no pet, a disponibilidade de recursos nessa época ela é menor, né? Então, elas já não estavam no seu melhor momento para se recuperar. Então a gente acabou perdendo, juntando os dois episódios, 5 colônias e tem mais 3 que estão bem debilitadas. Nossa, cara, isso é muito triste. Tomara que dê para recuperar, né, totalmente. Mas agora, falando sobre o meliponário, para que ele era usado? Assim, quais eram as funções desse meliponário no geral? Então, o meliponário, a gente passou muito tempo tentando
instalar e trazer essa questão das abelhas mais ativamente para EASH, né? A gente sempre teve que improvisar para fazer experimentos. Eu até crio abelha em casa, então, tipo, várias coisas a gente sempre improvisou. Mas aí, em 2017, com apoio da prefeitura do campus, começou a se construir o meliponar no comecinho de 2018, ele já estava instalado e a gente foi montando ele aos pouquinhos, né? Com algumas doações de colônias de meliponicultores parceiros, multiplicações dessas colônias, algumas a gente com, sabe, aquele dinheirinho que sobra de uma verba ali, de uma coisa aqui, a gente foi montando esse plantel para poder realizar as atividades que a gente realiza neles. Que agora eu vou responder a sua pergunta, né? Ah, ele é utilizado para atividades de extensão com a visitação de crianças, né, que vão visitar a EASH, então elas têm esse primeiro contato com as abelhas. Também elas são usadas na disciplina de introdução à biotecnologia, em atividades didáticas de LCN, eventualmente de GA também. Tem os projetos de iniciação científica que dependem das colônias, tanto para experimentos sobre comportamento, manejo, quanto para experimentos mais voltados para os produtos das abelhas, como própolis, cera. Então, elas são bastante importantes. No caso do meu doutorado, alguns protocolos que a gente vai executar com ciência cidadã, a gente faz um pré-teste, né, com as colônias do Meliponário DH. Então, para várias funções. Agora, recentemente, a gente tinha aberto um curso de meliponicultura para terceira idade, ele só não foi executado porque a gente está no meio de uma pandemia e a gente não ia reunir um monte de idosos, né, no mesmo ambiente. Mas a gente, mesmo assim, fez um curso de extensão online que, que por mais que a gente tivesse um limite de 240 vagas, a gente teve quase 2.400 inscrições. Então a gente tem uma baita demanda de fazer extensão com meliponicultura. Então o meliponário ele é uma coisa que não só para a gente, mas para a comunidade é bastante importante. Sim, né? Muita gente se beneficia disso, e não só em pesquisa, mas também pessoas de fora da universidade que vão ser impactadas com isso, né? Você falou mais É, cedo, você falou mais cedo de algumas colônias que talvez possam ser recuperadas. É, quantas são mais ou menos e isso será possível? ó, tem três que estão bem debilitadas. Uma eu acho que escapa, as outras duas eu não tenho certeza, vai depender um pouco da sorte. É que uma ela é de uma espécie mais resiliente, assim, ela é mais, ela se recupera melhor. Agora as outras que são de Melipona quadrifaciata, elas são mais sensíveis mesmo. Então essas eu não sei. Elas acabam ficando, além de mais fracas, elas também ficam mais vulneráveis a ataque de formiga, qualquer coisa assim, sabe? Sim, é um equilíbrio muito delicado, né? A E gente tá depois, num período péssimo para isso, né? sim. E a prefeitura do campus tomou alguma medida depois do ocorrido? Sim, a prefeitura do campus tem sido muito solícita com a gente, né? Então, eles estabeleceram algumas rondas com a guarda universitária e eles instalaram alguns tapumes para evitar que alguém externo consiga derrubar as colônias novamente pelo lado de fora. Mas mesmo assim, eu fico bastante preocupado com que isso aconteça de novo, sabe? Até porque agora pessoas que estão possivelmente mal intencionadas sabem que as abelhas estão lá e sabem que precisa de cuidado e mesmo com as medidas que se não fosse importante não ia ter gente tomando cuidado, né? Então eu não sei realmente o que esperar. Mas de qualquer forma, a prefeitura do campus tem sido bastante solícita com a gente.
É, tomara que dê tudo certo daqui pra frente. E falando nisso, como é que vai ser? Como vão continuar as atividades que já estavam sendo desenvolvidas? Elas vão continuar? Elas vão ter que parar por algum tempo? Como vão ser as coisas daqui pra frente? Então, as atividades vão continuar, mas a gente precisa restabelecer algumas coisas, né? Porque a gente tinha acabado de chegar. Bom, vocês têm aula de estatística, vocês vão entender. A gente tinha acabado de chegar num número de colônias que dava para que permitia fazer alguns experimentos mais robustos, né? Então a gente vai precisar recuperar um pouco do plantel para alguns experimentos poderem rodar com mais segurança, com mais respaldo mesmo, né? E então agora a gente precisa substituir as colônias que foram perdidas de alguma forma e reforçar, tentar reforçar a segurança, melhorar as medidas que a gente já estava tomando, de tentar. Esse era um plano, né? É um plano que a gente tem de montar um jardinzinho de polinizadores para as abelhas e tal. É, tomara que dê tudo Esses são os certo. passos. Sim. Também espero. No que você precisar da nossa ajuda, o canal aqui do Caban está aberto para você se comunicar com nossos Eu, alunos, eu com já, quem mais estiver eu já assistindo. de, eu já de cara quero agradecer o espaço e a solidariedade de vocês. Eu fiquei, assim, num momento que foi, meu, muito triste, assim, muito complicado. É bom a gente perceber que tem pessoas que estão preocupadas e solidárias com o que a gente passou, assim. Sim, Porque e vocês. além das abelhas elas serem uma ferramenta de pesquisa, de educação e tal, a gente é muito apegado a elas, né? Eles não são só um objeto de pesquisa, a gente gosta dos bichinhos e a gente toma muito cuidado com elas. Sim, e não só as abelhas, como vocês fazem parte da nossa formação. Desde o começo do curso a gente já estava em contato, então é o mínimo que a gente pode fazer e a gente está disposto a ajudar no que for preciso. Muito obrigado. E quem mais está nesse ramo e você recomenda que a gente acompanhe, quem a gente pode ajudar? Fala um pouco sobre isso. Em, Você diz iniciativas na área de meliponicultura? Isso, isso. Ó, tem alguns projetos que eu estou envolvido em algum grau e que eu super recomendo. Tá passando uma moto aqui. Bom, alguns projetos que eu tô em algum nível mais ou menos envolvido e que eu recomendo, né? Eu participo de um projeto chamado meliponicultura.org. Inclusive, o curso de extensão que a gente fez com os professores da EASH, pós-graduandos e tal, a turma toda do nosso grupo de pesquisa tá no canal do meliponicultura.org. Então, se alguém tiver interesse, o curso está todo disponível. A gente tem uma podcast, né, o Melipocast, também falando sobre o tema. E além das iniciativas do meliponicultura.org, tem projeto de ciência cidadã que a gente está desenvolvendo, que é o Beekeep. Então vocês encontram como beekeep.life. E uma ONG bastante legal voltada para a proteção de abelhas, que é o Be or Not to Be. Então são as iniciativas assim que de cabeça eu recomendo agora. Legal. A gente vai deixar todos os links das coisas que você falou na descrição no YouTube. A gente deve postar também na página do Facebook, se alguém quiser procurar lá na página do Caban. E o espaço está aberto. E também se inscrevam aqui no canal, tá, pessoal? Tem que pedir like, tem que ser um youtuber profissional. Tem, tem que pedir like, inscrição e clicar no sininho. Exatamente. Então é isso. Muito obrigado pela participação, Celso. Muito obrigado pelas informações. Eu que agradeço o espaço, Davi. Então tá Abraço bom. para todo mundo. Abraço, boa tarde.